Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Boa noite, hoje nós estamos aqui no mais um Brenda Pode, um encontro e tanto. Enquanto Brenda está fora, eu sou Jéssica Moraes, sou arte educadora e vou estar aqui mais esta noite com vocês. Bom, vocês acabaram de assistir nossos patrocinadores e neste episódio nós também temos um apoiador que é a Gymfit e eu vou pedir para a edição colocar um recadinho deles para você. Descubra a Gymfit, sua nova parceira em moda praia e fitness. Localizada no coração da cidade, oferecemos uma seleção exclusiva de roupas de academia que combinam perfeitamente com conforto e tendência. Venha nos visitar e transforme seu treino hoje mesmo. Encontre-nos na rua Dr. Milton Bandeira, número 346, loja 3, edifício Alphaville. Em tantos encontros e tanto que nós apresentamos aqui, hoje eu trago uma artista plástica maravilhosa que é daqui de Viçosa e que tem diversidades com a realidade. É a Mara Fernandes e ela vai se apresentar um pouquinho pra gente. Fala um pouquinho pra gente de quem é você, Mara, da onde você vem e o que é a sua arte, né? Eu acho que é importante a gente trazer para o público o que é a sua arte. Então, Jéssica, um prazer, né, estar aqui com você, com Brenda, nesse programa maravilhoso, né, esse encontro. E eu vim para Viçosa em 2000, mas eu sou natural de Aimorés, vivi em Lajinha, fui para Juiz de Fora e 2000 Aimorés vim para no cá. Espírito Santo? Divisa com o Espírito Santo, exatamente. E lá em Juiz de Fora eu tentei faculdade para artes, e só que em 2000 eu vim para cá, não deu para fazer, então eu sou autodidata, né? Cheguei em Viçosa, me instalei, abri um ateliê, que eu já dava aula lá particular, e era até no Panorama na época, e fiquei uns mais de 10 anos lá. Olha. E depois, tem várias pessoas viçosenses que Você é conhecida, né, Mara? Menina, até hoje eu encontro na rua alunos que já são mães, avós, e ficam, ai, tia Mara. Aí eu me sinto assim, quanta história ocorreu nesse período, né, de 24 anos. Mas nesse período de 2000 que eu vim, eu acho que em 2003 e 2004 eu fiz Direito, que aí é uma outra história, que não tem relação nenhuma com a arte, exceto o meu TCC, que foi sobre artes, né? Direitos autorais, sobre obras de arte, que era a única coisa no direito que eu achei que tinha um vínculo, né? Mas foi a melhor fase da minha vida. Você se encontra como artista desde muito criança? Você fala que você é autodidata. O que te inspirou a arte, assim? Da onde que vem? Eu quero ser artista e vou produzir. Da onde que vem isso? Então, boa pergunta. Você faz umas perguntas muito boas. E nada disso é ensaiado, né? Detalhe. Lajinha é um lugar que não tinha muito recurso na época. Ou se estudava
filhos de pessoas com condições financeiras melhores fora da cidade, ou você fazia magistério e ia simplesmente dar aula na zona rural. É interior mesmo. O estado, tinha uns 17 mil habitantes, não sei quanto tem hoje. E mãe sempre bordava, marcava, fazia tricô, e tinha uma vizinha que dava aula. E eu passei a fazer com tinta óleo, passei a fazer umas aulas de pintura com ela. Olha, menina. Eu tinha, sei lá, 14, Não começou 13. nem no guache. Pois é, para você ver. E aí a gente sempre tinha uma comunidade de bordado, de tricô, de música, de violão, de piano. Então eu tocava, tinha aulas particulares de piano. Então, assim, foi uma fase que talvez tenha uma certa influência. A família do meu pai, por exemplo, gosta, tem coral, gosta de cantar, gosta de tocar. Então tem uma ligação com música. Então é uma certa arte, né? E aí eu, em Juiz de Fora, resolvi atestar outras técnicas, frequentei alguns ateliês que acaba te fazendo aprender por si só. Porque eu lembro que era uma vasilha com um arranjo de flor no centro da mesa e haviam vários cavaletes e eu levantava a mão. Um professor, um senhor, não me lembro o nome dele, até ele chegar na sua vez para tirar a sua dúvida, eu já tinha apagado, já tinha corrigido, já tinha refeito, então quase que era uma aula particular cara na época e que me dava a condição de aprender sozinha. E eu estou sempre aprendendo. Na pandemia, por exemplo, eu fiz vários cursos na internet em que te dá uma perspectiva, uma visão de coisas que você não tinha pensado e simples de fazer, né? Então, a gente está sempre aprendendo. A arte nunca é uma linha a se seguir naquela técnica só, né? Hoje eu já aquarela. Agora, recentemente, eu estou fazendo um outro curso lá no Jardim do Sol Nascente, que também é muito agradável, que é cerâmica. É uma coisa também que eu queria, né? Eu lembro há muitos anos atrás, a Dagmar, que fazia porcelana aqui em Viçosa. Então, assim, estou tendo essa possibilidade agora de fazer aquarela, né? Cerâmica, tinta acrílica, guache, né? Tinta a óleo. Mas eu gosto mais de pintar quadros a óleo, que te dá uma flexibilidade para corrigir. Começou no óleo, né? E é mais maleável. Daqui uma semana, se você não gostou daquele céu, você muda. Né? Nossa, Mara. Eu fiquei pensando aqui, né, você trouxe a questão da sua família, né, que eles têm essa questão da arte, da diversidade da arte, e eu queria te perguntar qual é o seu estilo, o que você gosta de fazer, o que você faz? É algo sob encomenda? É algo que você vende do seu estilo? Boa pergunta. Como eu dei aula, né, 20 anos, minha vida toda, depois que eu vim para cá e antes, é bem eclético, porque eu acabei não seguindo uma linha, né? Quando você bate um olho numa obra de Picasso, você sabe que é dele. Sim. Né? Que é cubista. Você bate um olho numa imagem do Van Gogh, você sabe quem é o artista, né? Tarsila do Amaral. Enfim, como eu ensinei várias técnicas, porque o aluno ia aprender, eu falava assim, você quer aprender de tudo um pouco? Então pintava um barroco, pintava uma paisagem, pintava uma natureza morta, né? Então assim, porque cada obra é única. Para você pintar paisagem, provavelmente você deve pintar muitas árvores, né? Você vai pintar pôr do sol, você vai trabalhar com mesclagem, né? E aí você tem uma técnica para fazer, que é a música rica, que você vai criar aquele volume na árvore. E aí eu acho que eu fui ensinando várias técnicas e não especializei em nada. Mas eu confesso a você que o abstrato te dá mais liberdade de criar, de reinventar. Você não sabe o resultado, assim como a aquarela. Você pinga uma gota de líquido ali, de água, aquilo se transforma, né? Então é algo que, por si só, a obra vai sendo conduzida, vai sendo transformada. Então acho que o abstrato é o meu... Mas eu amo a paisagem. Eu tive agora, recentemente, vendo cada céu,
cada pôr do sol maravilhoso. Dá vontade de você pegar a tela na hora e pintar. Mas isso se deve muito a ser autodidata, né? Porque quando você vai aprender algo, você tem que aprender uma gama de coisas, de técnicas diferentes, de estilos diferentes, para poder se encontrar. E chegar no abstrato faz total sentido de uma pessoa que se traz como autodidata, né? Você tem muitos alunos, você falou sobre isso, você tem um ateliê. Então, eu tinha um ateliê. Quando eu vim para cá, em 2000, eu abri lá no Panorama, fiquei uns 10 anos lá, depois eu mudei para o Shopping da Moda, fiquei um período lá. E nisso os alunos, desde criança, foram ficando adolescentes, foram passando nos vestibulares, foram casando, foram tendo filhos, né? E nesse período que eu fiz direito, eu lembro que eu trabalhava de segunda a sábado, fechava o ateliê, ia para a faculdade, e finais de semana eu dava aula também na matéria, eu acho que em Pedra do Anta, São Miguel do Anta, e foi uma fase produtiva muito grande, eu tinha 100 alunos. Então foi um período em que não tinha tanto recurso, era só eu e mais uma professora aqui em Viçosa, e não tinha a pandemia, a internet, acessos a cursos, né? Então, você queria aprender, você aprendia realmente na prática. Uhum. E foi nesse período que eu fiz direito e pintei, né? E que eu tive que fechar em 2014, que eu fui morar no exterior, fui para a Holanda, onde eu tive a oportunidade de conhecer, né? Eu fui várias vezes em Paris, fui no Louvre e outros museus na Itália. Nossa, isso agregou bastante, hein? Muito. A perspectiva de você conhecer a arte por livros ou revistas ou internet é uma coisa. A minha maior decepção foi ver a Mona Lisa, que é um quadrinho desse tamanhozinho assim. É ela. E com isso que segurança, com vidro blindado, com tudo. Falei, essa que é a Mona Lisa. E a gente, né, vê em catálogo, vê em livro, era uma coisa, né? Então, assim, esse período eu fiquei fora. Eu não dei aula, mas lá eu pintava, e pintava ao ar livre. E era o momento. Qualquer pessoa que pegasse um cavalete e ia para um campo aberto pintar, quando você olhava atrás, em silêncio, estavam uma galera. Nossa, assim. que legal. Que legal. E é uma coisa que inspira outras pessoas, né? Nesse sentido, igual você está trazendo de, nossa, vou olhar o que é essa... É uma apreciação, né? É uma Isso. apreciação do autor e da sua obra. Que bonito você falar isso. Mas você me contou que você fez direito. Você vive de arte hoje? Não se ou o vive de direito arte. teve que Olha, ter aí a sobrevivência? Para viver de arte, que são poucos artistas, realmente você tem que se dedicar, ter contatos, né? Isso é importante, ter competência, saber técnicas e administrar isso, ter criatividade, expor, e não só aqui. Tem que ir para o mundo. Não dá para viver de arte, eu posso te dizer. O que eu peguei uma fase boa de 15 anos, em média, porque eu tive muitos alunos e era referência. Então, o que eu ganhava na época... Uma das pioneiras aqui na época, né? Eu e Dilma. Né? Então, assim, o que eu ganhava na época, Jéssica, eu lembro que abriam na época concurso, eu não lembro para quê, na área jurídica, e eu lembro que o salário era menor do que o que eu ganhava. Então, eu não tinha, e eu que tinha que me manter, então eu não tinha o que me incentivasse a ir para o direito, porque quando eu fiz direito, é muito bom, o curso é excelente. Eu indico para todo mundo, mas você tem que ter a vocação e paciência, né? Porque envolve, né, outros fatores que não seus, justiça, morosidade, cliente. Você tem que, né, a coisa não anda conforme o quadro que você começa e você termina a hora que você quiser. Entendeu? Então eu já percebi isso. Não que eu seja ansiosa para fazer isso, mas não dependia de mim. A arte, sim. Então, no direito, financeiramente, talvez fosse mais viável, mas na época não, né?
É porque Então- você falando assim, me parece que o direito não depende de mim, mas a arte depende. Isso é algo que é seu remédio na vida. A arte é algo que, tipo assim, é o que você faz para poder continuar vivendo. Que tira da sua cabeça, eu quero desestressar e vou pintar um quadro. É assim? Pois é, a vida real é que você precisa comer, vestir. Então você tem que, igual o meu marido agora aposentou, né, na área de agronomia na universidade, e pegou a carteira e foi advogar. Então agosto agora vai fazer 1 ano, inclusive. E aí, eu falei, Mara, me ajuda, você já tem uns 18 anos, sei lá, formou. Então eu estou ajudando eu deixei bem claro, temporariamente. Eu abri mão do que eu gosto e estou ajudando, né, como uma companheira, ajudadora, a organizar as peças, fazer uma procuração, organizar pasta, fazer contratos, né? Deixo tudo, digamos, mastigadinho, né? E aí ele leva para o escritório e lá ele desenvolve. Mas, enfim, é um período. Eu não digo que eu não vou voltar mais a abrir ateliê, porque o que me faz viver, assim, né, depois de Deus, é realmente Sobrevivência total, né? a arte. Nossa, que maravilha, cara. Você é mãe, Sim. e como que você lida com essa questão da arte aliando a maternidade, né? Porque eu conheço a Laura e ela tem uma expressão artística natural. A Laura Sim. é das artes dramáticas, ela adora, ela ama. E como que você lida com isso no dia a dia, sendo mãe, assim? Estando agora trabalhando no direito, com o ateliê fechado, como que é para sua filha? Então, quando eu engravidei de Laura, que era um sonho que eu tinha, já quase aos 40 anos, eu estava até, inclusive, pensando em abrir o escritório e tal, e eu engravidei e falei, não, agora é o meu momento. E fui para essa fase. E todas as mães que eu conversava, falavam assim, depois de uns 3 anos, desapega, desmama, e aí você volta ativa. Aí o que acontece? Quando eu voltei, para você juntar toda aquela clientela que você fidelizou, quem tem comércio, quem trabalha com comércio sabe disso. Se você fecha e depois para você retornar, é complicado. Então eu já vi que dispersaram. Várias pessoas foram para outros cursos, né? Assim como também outras pessoas passaram em vestibular, foram morar fora e tal. Então eu não consegui juntar essa turma boa de novo. E eu tinha uma turma, Jéssica, que eram de mães, digamos assim, mulheres, às vezes até avós. De diferentes idades. Levavam bolo, levava chazinho e pintavam. Ai, que delícia, Mara. Ficava cavaletes aqui e aqui. Eu dava aula assim, fechava a turma com 6 alunos. Eu não passava disso para eu poder. Enquanto eu mandava um fazer a tinta aqui, o outro já estava terminando lá, então eu fazia esse rodízio. Como eu vi, né, aprendi lá em Juiz de Fora. E aí elas conversavam. Aquilo ali era a fuga. Só que eu peguei uma geração boa, cabeça boa, não só adultos, como crianças que amavam pintar. Aí eu tentei voltar, depois da pandemia, e não consegui. Eu percebi isso, eu não sei se você se identifica com isso em relação às crianças. Adultos e crianças ansiosos, pais que colocam os filhos em aula para ficar livre ou achar que aquilo vai resolver e a criança ou o adolescente não quer nada. E aí eu fui observando, fazendo essa leitura e vi que não era o público que eu tinha antes, não eram os alunos que eu tinha antes, entendeu? Esse que eu te falei que eu tinha em média uns 100 alunos. Então, assim, pós-pandemia mudou muito. O comportamento. Nossa, o comportamento, o cenário, a própria expressão Ninguém artística. tem paciência, entendeu? Não se pinta um quadro com uma aula. Queria chegar e pintar com uma aula, não dá.
entendeu? Tem todo um estudo, tem todo um esboço, tem toda uma técnica. Ai, acho que é só pegar o pincel e vai, né, Mara? Não, só se você quiser brincar com a tinta e com o pincel, você pode fazer um abstrato, joga a tinta lá e pronto. Deixa eu chamar o comercial um minutinho e já já a gente volta com a Mara aqui um pouquinho. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Estamos de volta aqui no Brenda Pod, um Encontro em Tanto. E esse Encontro em Tanto hoje é com Mara Fernandes, artista plástica. E voltando aqui, Mara, da nossa conversa, você estava falando sobre os comportamentos, né? A mudança de comportamento pós-pandemia no processo artístico. Isso me ocorreu aqui de que existe uma certa preguiça criativa. E a tecnologia avançou muito nesse período. E eu fiquei pensando, né? Hoje em dia, você falou, né? Que as pessoas, elas querem chegar já pintando, mas já tem que ter técnica, não quer estudar. Talvez não quer, mas também não entende a necessidade disso, né? Acha que ser autodidata já é começar pintando e não é por aí. Como que você vê hoje as tecnologias, por exemplo, ChatGPT? Eu vi uma artista que publicou várias artes e era do ChatGPT e ela dava umas pinceladinhas, bem assim, safada mesmo, para poder dizer que aquilo dali era dela. Mas não tinha nem... Não que eu ache que seja um problema. É porque tudo é arte. Existir... É uma arte, é uma produção que você usa tecnologia para poder... Mas... você não identificar que aquilo dali é produzido pelo ChatGPT, é quase que você vê um Van Gogh com orelha. Sabe? Como que você vê isso hoje, assim? Como que a arte, ela pode usufruir de tecnologia e como que a humanização pode ser um combate em fake news artísticas, de produção artística, dentro do que você faz já, do que você produz? Pois é, tem os prós e os contras, né? Uhum. Ajuda, facilita muito, mas eu acho que dependendo da situação, por exemplo, voltando à pandemia, era necessário, a gente tinha que aprender de uma forma a ficar em casa, então acessava, né? Todos os cursos possíveis que eu pude comprar, eu comprei e fiz, mas acompanhando, né? Hoje, por exemplo, a gente usa, às vezes, até para fazer post no Instagram, né, esse tipo de recurso. Uhum. E eu soube até peças processuais se fazem dessa forma, né? Então, ficou tudo muito... Eu não gosto, eu acho que tira a identidade, entendeu? Tira a naturalidade. Você sabe quando um texto ou uma peça é escrita, né, digitada, no caso, por você, no caso jurídico, ou quando é Ctrl+C, Ctrl+V. Da mesma forma, a identidade visual. A arte, você pode... Até concordo, tem
quadros que você dá um rabisco lá e vale uma fortuna. É arte, a forma que o artista viu. Mas eu acho que a coisa manual, por isso que às vezes americanos, você pode observar as garagens, eles não usam a garagem para guardar carro, né? De fora a fora tem materiais tanto para trabalhar com madeira, para pintar, para consertar, eles mesmos fazem tudo. Porque o manual é importante, o intelectual também, coisa que às vezes esse veículo te tira. Você não tem criatividade quando você fica na cópia, quando você tenta copiar, quando você não consegue recriar. Pode te dar um norte, né? Algumas referências, né? Mas, para ser sincera, para você ter um processo de criação, quem realmente tem um talento para isso, a vocação para isso, não precisa de acessar. A arte também, eu acho que pensando nesse sentido, a arte é uma expressão de quem você é, daquilo que você sente, né? E aí você falou de cópia, eu acho que fica bem mecânico mesmo. Como que é seu processo criativo? Do nada. É autodidata Eu vi atrás e de você, inspiradora. olha, eu vi atrás de você que tem um quadro, né, feito manualmente. Nossa, E lindo, hein? exatamente, isso é um artesanato, uma arte, uma coisa, uma técnica diferente, mas foi criada, né? O desenho não foi copiado, a árvore existe, né? Tá aí, mas viu na natureza e pensou e desenvolveu a técnica. Da mesma forma, assim, você está andando, caminhando, ou parada, ou olhando para o nada, vem a inspiração. Só que eu tenho que, né? Da mesma forma, para escrever, você coloca no papel antes que eu esqueça, né? Que amanhã dê um branco quando eu acordar, eu já deixo mais ou menos esquematizado. Os tons, o que poderia fazer, de que forma, que azul. Para eu não perder o momento, igual eu vi vários... tive recentemente, agora no litoral, nossa, sol, pôr do sol, entardecer... É lindo, é fantástico. Aí eu fotografo para eu ter na memória, para eu ver tons. Ou uso recurso, né, internet, para eu ver tons. Mas daí, na prática, pintar, exercer, é você. O Copia, cotidiano é a sua inspiração, né? Agora, para ensinar, eu ensinava a copiar no sentido que, como que eu vou ensinar você a fazer uma tela para pintar? Reproduções. Exato, quadriculava. Começava até com quadrinho da Turma da Mônica. Quadriculava e reproduzia aquele desenho para uma tela maior. Aí é técnica. Daí você a pintar, você poderia mudar a cor da flor. Eu tinha várias revistas que eu comprava. Você muda o fundo. Se mudar o fundo for refletir numa flor branca, por exemplo, também que exerça esse tom do fundo na flor. Então eu tinha que ter uma referência para o aluno entender. E eu não podia fazer. Então, às vezes, eu fazia como que faz uma folha, eu explicava como e o aluno fazia o resto das folhas. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que ter uma identidade, uma cópia, para que o aluno faça. Sim. Mas depois que ele faz o primeiro, daí ele engata e vai fazendo por conta própria, vai Existe mudando. certo e errado dentro da arte? Não tem. Por isso que cada um eu deixava livre para escolher o que queria. Entendeu? Tinha aluno que só gostava de pintar flor, tinha aluno que só gostava abstrato, tinha aluno... E com isso vai despertando e ele passa a criar, sem olhar a imagem. Né? Por isso que eu não copio e fidelizo, que foi o meu TCC no direito. Me conta autorais sobre isso, porque você fez o direito, não era o que você queria estudar arte e especializar mais a arte. E como é que foi isso? O direito foi uma coisa que eu me identifiquei muito com Brenda. Eu tive uma pessoa que falou que eu não era capaz. Então, porque eu vim de escola pública, que você não vai dar conta. Então, assim, eu não tive ninguém que me ajudasse. Então, eu tive... E ainda tem sempre um boca aberta. Eu falei, então vamos lá. E aí eu fiz o direito. O primeiro livro que eu comprei, eu lembro, que era um vocabulário jurídico. Nossa, uma fortuna, dessa grossura. Eu ficava lendo aquilo, eu admirava. Você imagina você pegar um dicionário hoje e olhar aquelas palavras. Um dia eu vou escrever tudo isso, usar alguma palavra. Hoje nem se usa, né?
Mas, enfim, eu entrei no direito talvez por desafio, eu sempre fui desafiada. E eu sempre gostei. Hoje, você já tem filho, você fica com o pé no chão, né? Então, até recentemente fui fazer uma modalidade esportiva com a minha filha. Eu falei assim, filho, quebrei o joelho. Falei, não, não dou conta não. Então a gente já pensa, já tem um pé no chão, com medo, às vezes, de ousar um pouco mais, né? Aí eu já... Mas ela, por exemplo, é a maior incentivadora para eu voltar a pintar. Ela vê uma mãe diferente na arte. Quando é no direito, eu já me isolo para poder concentrar para fazer o que eu tenho que fazer. E ela fica atenção, e na arte eu chamo ela junto. Então... E ela sendo a sua maior incentivadora hoje, né? Um amor muito grande, um apego muito grande, né? Você falou que... Você conhece Laurinha, né? Pois é. Aí desde sempre ela é sua parceirinha de tudo. Na arte, como que ela é e ela te enxerga como essa inspiração para que ela reproduza quem ela é por meio da arte? Como que você incentiva isso para ela? É tão natural, Jéssica. Ela já gosta. Não sei se... Nós somos espelhos para os nossos filhos. Então, ela já vê e já quer fazer. E ela já está num processo criativo. Ela gosta de desenhar, ama desenhar. Comprei vários lápis de cor, tal, comprei aquarela, porque é coisa de água, não envolve muito com o ruim da tinta óleo, que você precisa de querosene para limpar o pincel, você precisa de óleo de linhaça, de secante de cobalto, então coisa que às Todo vezes... um processo, né, Mara? Aí eu já não deixo ela mexer muito. Mas nós estamos com um repertório aí para pintarmos, não fizemos agora, porque acabamos viajando aí nessas 3 semanas de férias dela, e sempre quando tem essa folga a gente viaja. Às vezes os outros falam assim, tem como você voltar para o ateliê? Como é que você vai voltar a abrir ateliê? Que eu não paro, realmente. A gente está sempre viajando. E minha família não é daqui, é de Juiz de Fora, né? Minha irmã mora lá, minha mãe mora lá, então sempre que eu tenho oportunidade eu vou. E é outra coisa também, o ateliê te prende nos compromissos. Então, às vezes eu tenho alunos que falam, Mara, eu estou com dificuldade em determinada técnica, ou estou pintando um quadro que eu não estou dando conta. Aí eu dou uma aula, atendo, dou uma aula avulsa sempre que eu posso, entendeu? Então, não fechei ateliê físico. Aí veio a pandemia, eu fechei em dezembro, janeiro, fevereiro, acho que março fechou tudo, né? Aqui em Viçosa, acho que foi março. Foi março. Aí eu falei, agora fechei na hora certa, porque... Que foi quando eu tive a experiência de voltar, fiquei 1 ano, e que eu percebi também essa mudança, né? Essa ansiedade, essa pressa. E aí eu tentei voltar pós-pandemia e percebi esse comportamento. Então, essa coisa rápida, talvez a internet tenha influência nisso, como você disse, porque tudo, né, você tem rapidamente. E coisa que a arte leva um processo longo. E você continua estudando da sua forma autodidata? E quem são suas inspirações na arte, Mara? Olha, não sei se é porque eu fui no Museu do Van Gogh e a história, né, meio melancólica, assim, mas eu gosto do jeito que ele brinca e dança com a tinta e com o pincel, ele dá movimento nas coisas. Mas Tarsila do Amaral, né, uma referência, é meio... É uma arte impressionista, né? Moderna para a época, mas não tenho assim uma inspiração, uma referência, mas eu tenho histórias. Você tem Às vezes repertório, né, Mara? a pessoa nem que é da arte, mas me inspira, entendeu? Nossa, isso é um... Você conhece uma realmente tal de diferencial. Brenda Santurioni? Ah, Pois ela é uma inspiradora. Ela é artista, né? Ela é uma artista. Ela sempre pode, a Brenda sempre pode. Já já ela tá aí de volta aqui com a gente, né? Se eu deixar. Mas, Mara, que bom conhecer um pouco mais aí da sua história, desse caminho que você tem traçado. Tem sido para você o direito agora, né, que é algo que você está trabalhando, tem sido um combustível no sentido assim de, eu quero voltar para a arte e deixar o direito, ou como sendo sobrevivência, você pensa em aliar
isso de alguma forma? Então, a realidade não dá para viver com arte, isso aí, ponto. Tá? A não ser que você leve décadas para fazer seu nome, exponha em grandes galerias, né? Falta isso em Viçosa, né? Demais, demais. Nós tínhamos a Galeria Juscelino Santana. É mesmo. E temos a universidade, e não me lembro de uma galeria de arte Não, assim, não tem. né? Tem tanto artista em Viçosa, né? Eu expunha mais fora daqui do que aqui. Você, e aí, você essa mesmo... questão também, Jéssica, de expor. Você expõe porque você gosta de expor seu trabalho, que você vai pintar para você. Uma coisa linda, bela, você tem que expor o público. E aí, quando você expõe, ou com meios com fins lucrativos ou não, não importa, isso gera também um conhecimento, você fica, né, se torna uma pessoa pública, o seu currículo, né, se eu for olhar meu currículo, eu nem sei quantas exposições eu fiz, inclusive fora daqui. Mas quando a pessoa vive disso, você leva um bom tempo para construir carreira, e não é fácil. Então, não tenha ilusão de que arte, não quero aqui desanimar ninguém, entendeu? É um hobby, assim como eu tenho hobby também. Quando eu tive Laura, por exemplo, que eu fiquei sem pintar, sem fazer nada, eu fui fazer cesta de café da manhã. Isso das cestas de café Que é da uma manhã? coisa que eu vi a reação da pessoa, eu gostava, assim como na arte, que os pais iam me conhecer porque o filho estava diferente. A senhora, minha mãe, só fala em você, melhorou até o Alzheimer. Quis pintar, mudar a cor do quadro, quis mudar as roupas. Por quê? Porque você vai gerando ali, além de processo criativo, que a pessoa é capaz de fazer um quadro. Então, quando vê o quadro pronto, não acredito que eu pintei. E lembra de cada etapa, cada cantinho do que foi construído na tela. E assim foi na cesta. Eu vi a reação da pessoa, porque a pessoa estava longe. São personalizadas, são exclusivas, né? Exato. E pandemia é algo que aconteceu, que muita gente ficou desempregado e tal, e aí começou todo mundo a fazer. Então tem 10 anos, 9 anos que eu faço mas a sua cesta. tem um diferencial, né, Mara? E é um hobby para mim, que eu amo. Aí, hoje tem muita gente que faz. Então, assim, copiaram muita coisa. Então, aí, aqui só tinha eu e mais uma pessoa, que eu admiro demais, uma queridíssima. Mas, como eu estava parada, resolvi fazer isso. E, por um bom tempo, deu certo. Não me decepcionei. Você vai aprendendo. Você vai achando materiais diferentes, você vai achando recipientes melhores, você vai vendo tudo. Aí a internet ajuda. Tutoriais, vendo ideias, né, reinventando, aí isso ajudava. Mas também, volto a falar, não sei que você invista pesado, né? Isso vire uma microempresa, que você tenha aconselhamento, acompanhamento de pessoas, né, empreendedoras, e que você invista nisso, que é diferente da arte, que é personalíssima, né? É difícil de você viver. Então, a realidade não é bem viver de arte. Então, o direito é uma fuga, mas o que me realiza é a arte. A gente já vai se encaminhando aqui para o final, e eu acho que essa fala diz muito para os seus alunos, né? De que você ama o que você faz, mas que você também não romantiza, porque você tem uma formação por trás da arte que te traz a sobrevivência. Mas eu queria te pedir para poder deixar um recado nessa oportunidade, não só para os seus alunos, para as pessoas que te conhecem como artistas, mas especialmente para a Laura. O que você deixa para ela sobre arte? O que daqui a pouco Laura pode assistir esse programa com a tia Jéssica? Ela conhece. E o que você deixa para ela? O que você quer deixar de legado artístico do que você sempre fez, do que você sonha em fazer? O que você deixa hoje aqui registrado para Laura? Bom, você já vai me fazer chorar, né, Jéssica? Mara. A Laura é uma criança muito sensível. E hoje eu noto isso, sabe? Em outras crianças. O mundo está muito rápido.
né? Tá tudo, a informação tá muito rápida. Então tá muito difícil da gente planejar futuro, que é tudo muito incerto. Então, às vezes, ela tem aquela preocupação, mãe, o que eu vou ser quando crescer? Eu falei, filha, feliz. Eu só pedi ela uma coisa. Tenha fé, não desvie, né? Foque em Deus, que Ele vai abrindo as portas. Mas não se preocupe se é medicina, se é direito, se é arte, faça o que te faça feliz, né? Uma pessoa que trabalhe naquilo que não gosta, é uma pessoa, ou tem uma família que não quer, ou é casada com quem não quer, ou é infeliz no trabalho, ou tem algo mal resolvido na sua vida, nada flui, nada se faz com amor, você se torna uma pessoa diferente, entendeu? Quando você faz o que você gosta, né, mesmo, tudo bem, a realidade, né, igual eu falei de arte, é diferente, mas procure tirar um tempo para fazer o que você gosta. Você vai ver como que isso vai influenciar naquilo que você não gosta. Né? Como que aquilo, no meu caso, que é arte, como que vai me dar uma forma de ser mais criativa em fazer algo que eu não goste. Mas eu consigo colocar, não tecnicamente, mas eu consigo colocar aquela inspiração naquilo que eu não gosto de fazer. Né? Eu acho que a gente vive mais leve, sabe? De uma forma mais leve. E Laura percebe isso. Então ela fica segura e tranquila quando ela sabe que tem a direção, né, do Espírito Santo e também tem esse apoio da mãe. Seja feliz, faça, né, aquilo que te faça feliz, aquilo que te faça bem, não que os outros querem. Né? Isso já te dá um alívio como mãe, né? De ver que a sua filha está caminhando para... E eu tenho pessoas que eu sei que amam muito ela, né? E que ajudou muito nesse processo. E sou muito amo grata. muito, Laurinha. E sou muito grata. E foi bem na alfabetização, né? E eu sei que vai ter outros processos que ela vai seguir, mas a mamãe ama muito. É isso, fica esse recado, né? Eu acho que um recado geral para alunos, para interessados e especialmente para Laura. E nós vamos encerrando esse programa. Mais uma vez agradeço a Brenda pela oportunidade de estar aqui hoje. E logo ela está de volta para poder apresentar para vocês um encontro e tanto, sempre com a Brenda. E é isso. Nós estamos de volta amanhã. E é isso. Boa noite Boa a noite. todos.